versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. No capítulo 3, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois crianças e andais segundo os homens? Capítulo 6, versículo 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. E capítulo 11. No versículo 18. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e em parte o creio. Então estamos estudando Coríntios, chegamos aqui no versículo 11, onde Paulo ele passa a escrever aqui, né? Até o final do capítulo 6, ele vai trabalhar contra as contendas e as divisões entre os irmãos em Corinto. E aqui nós temos essa expressão, né? Vimos isso há algum tempo atrás, essa palavra contendas aí no grego, é a mesma que na minha versão, lá em Gálatas 5, nas obras da carne, aparece como porfia, que é manifestação de inimizade. Né? Nós temos duas palavras no grego, hieres e eritheia. Então nós temos porfia e discórdia, elas andam juntas. Então é alguma coisa que acontece dentro de nós e alguma coisa que se manifesta externamente nas nossas relações. A contenda entre vós. No livreto Vida em Comunhão, de Bonhoeffer, ele começa o seu livreto falando isso. Ele usa o Salmo 133 e ele fala, lembrando o versículo 1, né, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E ele começa falando, infelizmente, não é óbvio que os irmãos vivam em união. Não é óbvio que isso aconteça. Não é garantia para nós um ambiente de unidade espiritual onde Cristo é o centro. E talvez seja, né, na experiência de cada um pode dizer por si, talvez isso seja uma das maiores dores das nossas relações humanas, porque se tem algum lugar que nós não esperamos encontrar isso, é entre os irmãos. Se existe um lugar nesse mundo que nós não deveríamos encontrar corações que odeiam, é entre os irmãos. Então nós vamos para o trabalho, lidamos com pessoas de todo tipo, lidamos com um patrão doido, colega de trabalho depravado, mulher biruta. Nós temos que lidar com a nossa família e muitas vezes não são convertidos. Mas quando a igreja, quando o povo de Deus se reúne, realmente é uma surpresa para nós. Temos que lidar com ódio. E nós confundimos isso aqui, né? Porque eu não estou falando aqui de termos divergência, né? Termos situações de desencontro. Isso vai acontecer, claro que vai. E quando nós falamos contra a contenda, que ninguém imagine um ambiente sem confronto, sem exortação, sem correção, né, sem admoestação. Não é isso que as Escrituras estão falando. Né? Eu penso que talvez um ambiente mais saudável que nós poderíamos ter como referência são as famílias saudáveis que têm filhos pequenos. Né? Então, dentro de uma família, dentro de um núcleo familiar, no dia não é assim?
o pau quebra com força. Tem dia que é difícil. Tem dia que a mãe desce a disciplina no filho pequeno, porque ele começou a fazer coisas muito erradas. Tem o dia da correção, tem o dia da disciplina, mas invariavelmente é um ambiente onde o amor tem a palavra final. Porque amar não é sermos coniventes. Amar não é sermos passivos diante do mal. Um ambiente, uma família saudável, tem choro, tem briga, tem desencontro, mas tem um ambiente inegociável, de que enquanto família, nós nos protegemos e nós perseveramos. Não é? Casamento é a mesma coisa. A partir do momento que no casamento existe a possibilidade do divórcio, da separação, então se abre uma brecha muito perigosa na relação, né? Então, no casamento também nós temos discórdias, brigas, né? Nós podemos dormir chateados, nós podemos estar bastante decepcionados com alguma coisa, mas um casamento saudável, ele não negocia a perseverança. E é nessa perseverança que o Senhor faz florescer a relação, né? Então, quando eu falo aqui da contenda, e a meditação que eu queria trazer para os irmãos, é que talvez uma boa referência para nós é Efésios 4,15. Gosto dessa expressão de Paulo lá. Sigamos a verdade em amor. Eu acho que essa é a nossa referência, né? Retendo todas as coisas, né? Segundo Cristo, que é o cabeça da igreja. Então nós não seguimos, né, a mentira em amor, e nós não seguimos a verdade sem amor. Nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos entrar num caminho onde a verdade ela é inegociável, porque o que é verdade, o que é santo, o que é pecado tem que ser, o que é errado tem que ser falado, isso é errado. Nós temos que seguir esse caminho da verdade, mas sempre em amor, sempre com um coração não contaminado pelas obras da carne e pelo ódio. Isso para nós é difícil, porque às vezes nós vemos situações muito injustas e nós nos vemos no direito de não agirmos com amor naquela situação, né? E para nós é difícil, porque dependendo das pessoas que nós temos que lidar na disciplina, nosso coração é muito apegado a essas pessoas. Então nós abrimos mão da verdade por causa do, entre aspas, amor. É terrível para nós quando a nossa relação de igreja se mistura com a nossa relação de família. Aqui não há sobrenome, irmãos. Aqui não há marido, esposa, não há filho, não há avô, não há... E quando nós misturamos essas coisas no ambiente do povo de Deus, nosso discernimento para de ser imparcial. Nós temos medidas diferentes para relacionar com as pessoas. Nós acobertamos situações que nós não podemos acobertar. Nós somos duros com outras pessoas que nós não temos tanta relação. E é claro, nesse ambiente nós vamos tendo que lidar com esses desencontros de relações humanas. E isso tudo está contemplado nas Escrituras. É isso que eu queria encorajar vocês. Porque, afinal de contas, o apelo do Espírito Santo, ele é individual. Toda a nossa manifestação coletiva, ela só existe porque eu individualmente escolhi testemunhar uma coisa. O nosso testemunho coletivo é um conjunto de crenças pessoais que estão unidas numa só mente, com um só parecer e um só coração, que é Cristo. Então, juntos, podemos testemunhar todos a mesma coisa, mesmo que tenhamos desencontros, né? E isso é comum acontecer e é muito neném, é muito criança, é muita imaturidade. Qualquer um de nós achar que nós não teremos problemas nas nossas relações. É a criança que não sabe fazer a conta dos problemas que temos, porque temos culturas diferentes, entendimentos diferentes, interpretamos as Escrituras de formas diferentes, temos ministérios diferentes, temos dons diferentes. Então o Senhor, ele precisa, por meio do Espírito Santo, e todos nós tendo um bom Espírito, ele vai trazer uma convergência nessas coisas, é claro que vai. Nossa questão é que em algum momento nós escolhemos o caminho, né, da independência, do ódio, da raiva, e aí nós nos levantamos uns contra os outros. E é isso que chega no conhecimento de Paulo. Eu fiquei sabendo, pelos da casa de Chloe, que vocês estão divididos.
Por isso, como o irmão falou semana passada, e temos gastado esse tempo no versículo 10, rogo-vos, irmãos. Esse não é um caminho de adequado testemunho diante do Senhor. E nessa manhã, eu gostaria de ver com os irmãos e passear pela história de Absalão e Davi, uma guerra civil instaurada ali no reino de Davi, lá em Israel. Essa história, os irmãos podem abrir, está em 2 Samuel, a partir do capítulo 13. Essa história vai do 13 ao 19 de 2 Samuel. O cronista separa 7 capítulos de 2 Samuel para contar essa história. Talvez seja a história de guerra entre o povo de Deus mais bem detalhada das Escrituras. 7 capítulos o cronista gasta. É quase 1/3 do livro. O livro de 2 Samuel tem 24 capítulos. 7 capítulos de 2 Samuel é para contar a história de um filho que quis matar seu pai e roubar o trono de Israel. E eu gostaria de pedir graça ao Senhor para que cada um de nós ganhasse do Senhor uma porção e sejamos abençoados pela sua palavra. Só mais uma oração. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui reconhecendo que se o Senhor não se revelar a nós, o que faremos agora é apenas derramar conhecimento e informação. Mas o que nós queremos, Senhor, é que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, para que o nosso coração possa ser ensinável e sejamos instrumentos de paz, instrumentos úteis nas tuas mãos, para a tua própria honra e glória que pedimos isso, em nome do Senhor Jesus. 2 Samuel, no capítulo 13, a história de Absalão e Davi não começa com Absalão e Davi. Começa com dois filhos de Davi, Amnon e Tamar. Todos os três, Absalão, Amnon e Tamar, são filhos de Davi, sendo que Absalão e Tamar são filhos de Davi com a mesma mãe. Amnon era apenas meio-irmão de Absalão e de Tamar. E começa-se essa história no versículo 1 do capítulo 13 de 2 Samuel, falando: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. A história da grande contenda, divisão ali, nessa guerra civil em Israel, começa com um louco. Amnon era louco. Se nós fôssemos olhar hoje, na nossa século 21, 2025, Brasil, nós íamos falar que ele tem bipolaridade, as doenças e os transtornos mentais, nós falaríamos alguma coisa assim. Mas os irmãos leiam depois, nós não teremos tempo de ler os 7 capítulos, nem a minha intenção é só pincelar alguns aspectos. Vou relembrar a história aqui. Amnon, ele adoece, de tão, entre aspas, apaixonado ele ficou pela sua meia-irmã Tamar. Ele agressivo, ele perde a fome. E um amigo dele, sagaz, a Bíblia fala Jonadab, parece que é a figura do diabo aqui, a serpente. 2 vezes na história aparece Jonadab por trás, orquestrando ideias malignas. Ele fala para Amnon o seguinte, fala: vamos fazer o seguinte, você está apaixonado pela sua irmã? Vamos fazer uma armadilha, vamos fazê-la com que ela venha aqui. E eles fazem essa história. Amnon procura o próprio pai, rei Davi, e fala: eu estou sem fome, eu estou doente, e eu quero comer da comida feita pela minha irmã Tamar. E Davi pergunta assim: Tamar fala: não, eu quero comer da comida feita por ela. E Davi chama Tamar e fala: vai lá ajudar seu irmão, ele está doente, ele quer te ver. Ela vai lá, prepara a comida para ele. Ele fala para ela as coisas, ela prepara tudo. No que ela prepara, ele fala: não, eu quero comer da sua mão. Eu só vou aceitar essa comida se você, Tamar, me entregar. Mas aí ela vem para as suas câmaras íntimas, e ele ordena que todos saiam. E ali ele força a sua irmã. Ele
toma e ele revela a sua loucura. Levado por uma, entre aspas, paixão. Mas não é paixão. Isso aí é uma mente completamente aprisionada, acorrentada a vícios, a dependências, ao desejo maluco e humano de satisfazer seus desejos pessoais. E ele se prostra, ele violenta a sua irmã, e ela faça isso. Em Israel nós não temos tal costume. Não faça isso, meu irmão, você vai ser tido como louco aqui. E o que é mais impressionante na história é que ele força a Tamar, sua irmã, e depois dele ter forçado, olha o telefone, depois dele ter forçado a sua irmã, as escrituras falam que o nojo e o desprezo que ele teve por ela foi maior do que a paixão que ele tinha. E ele ordena os seus servos: tirai ela daqui. Não quero mais saber dela. O que ela tinha para me oferecer, eu já consegui. Eu não quero ver mais o rosto dela. E é interessante porque ela fica mais injuriada com isso, Porque ela até tinha falado com ele, falou assim: irmão, se você pedir minha mão para o nosso pai, ele vai te dar. Mas ele não quer saber e ele violenta ela, a usa conforme o seu desejo, e depois que ele a usa, ele a chuta. Ele a expulsa, ele a despreza. E ela fala: agora isso que você está fazendo é mais injurioso do que você ter me tomado. Usou, abusou e jogou fora. Essas são relações humanas que nós temos vivido na nossa sociedade, não é? Relações utilitaristas. Eu sorrio e te trato bem até o momento que você não me serve mais. A partir do momento que eu não vejo em você nenhuma utilidade, eu simplesmente te jogo fora. Amnon joga fora a sua irmã. E ela vai embora, rasga suas vestes e volta chorando pelo caminho. Imagina Tamar, irmãs. Perdeu sua virgindade, perdeu sua dignidade, que isso era caríssimo para Israel naquela época, por um meu irmão maluco que, tomado por uma obsessão, a machucou e depois a jogou fora. E quem que ela encontra? Absalão, seu irmão. E aqui, se os irmãos puderem ler, no versículo 21 do capítulo 13, fala: ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava a Amnon por ter tocado a Tamar, sua irmã. E aqui me parece que é a nascente da guerra. Aqui é a origem da guerra civil que 11 anos depois é instaurada em Israel. É bem fácil para a gente entender, como que Absalão ficou profundamente chateado e como que o mal invadiu seus sentimentos. Como é que esse meio-irmão meu, Amnon, faz isso com a minha irmã Tamar? Que desprezo, que falta de humanidade, que crueldade. Mas aqui nós temos um ponto muito importante, e essa é uma encruzilhada muito individual para mim e para você, porque eu acho que aqui é a nascente de todos os nossos males. Provérbios 4:23. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele que brotam as fontes da vida. O mal, ele pode vir sobre todos nós. Nós não temos como controlar situações externas. Nós, para falar a verdade, estamos cercados de pessoas cruéis. Nós estamos cercados de pessoas que nos machucam. Nós estamos cercados de pessoas ingratas, pessoas atrevidas, Tudo que Paulo profetizou em Timóteo. Nós estamos cercados de pessoas que usam as pessoas e amam as coisas. Nós sabemos isso. E oremos ao Senhor para que nós não sejamos uma delas. Mas o fato é que, ao estarmos cercados por essas pessoas, a decisão no nosso coração é o que faremos diante do mal que elas fazem conosco.
Isso é fundamental. E aí está a fonte da água da vida na nossa história. Como que eu reajo à maldade que vem sobre mim? Isso é fundamental. Porque a Bíblia não nos promete que não virá o mal. E nós também não deveríamos ser crianças espirituais achando que nunca acontecerá tragédias de relações entre nós. Precisamos amadurecer. E precisamos saber como lidar com as tragédias quando elas vêm. É o que falamos em Efésios 6. A promessa ali da armadura de Deus é que quando vier o dia mau, nós vamos permanecer inabaláveis. A promessa de Deus é que se eu estiver em Cristo, quando vier a tragédia, ela não terá poder de produzir mal dentro de mim. Então é o que o Senhor fala com os seus discípulos: olha, não se preocupem com as pessoas, porque o máximo que elas podem fazer é matar você. Se preocupar com as pessoas que podem tocar apenas no corpo de vocês, é só isso que elas podem fazer. Todo movimento é externo. Vocês deveriam temer aquele que tem autoridade para condenar a alma de vocês. E está falando de Deus. Então, por mais que temos que lidar com pessoas absolutamente perversas no nosso cotidiano, o que nós individualmente precisamos guardar é o nosso coração. Absalão, de uma forma muito humana, não é? Muito natural, ele escolheu o caminho do ódio. E esse é o testemunho do cronista. Absalão falou: tranquilo, eu não vou falar nada com Amnon, não vou falar nem bem nem mal. E ele então guarda e nutre um ódio contra seu irmão. É ali que começa a tragédia na vida de Absalão. Ele escolheu odiar, com razões muito naturais. Todos nós aqui temos repulsa com o que Amnon fez. Nenhum de nós aqui aprova. E as escrituras não falam, mas para mim, eu tenho que aqui também temos um ponto indicador do ódio que Absalão começa a ter de seu pai. Porque é verdade, a Bíblia fala só que Davi se irou muito, mas Davi não fez nada. E talvez Absalão, ele olhando, falou assim: não é possível, pai. Não é possível, pai. Diante dessa desgraça que Amnon fez, você não vai fazer nada. E então, tomado por um senso de autojustiça, um senso movido pelo ódio, ele fala: pode deixar que quem vai fazer aqui sou eu. Então, na continuação do texto, fala que se passaram 2 anos. 2 anos. Porque muita coisa dos nossos sentimentos precisam ser fermentados. Nada de um dia para o outro. Nós escolhemos o mal. E cada vez que pensamos sobre aquilo, aquilo se aumenta na sua gravidade e na força que ele tem de definir nosso humor, de definir nossa motivação, de definir nossa conduta. Absalão escolheu o caminho do ódio. E nós não precisamos ter dúvida, né? 1 João é pródigo com esse assunto, quando João vai escrevendo. Ele faz esse contraponto entre amor, né, e ódio. Então ele vai dizer: olha, pessoal, se você odeia seu irmão, você não pode amar a Deus. É impossível. E quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Porque o amor de Deus não pode permanecer em alguém que escolheu no coração odiar. É impossível. Porque o ódio, ele brota e ele fortalece nosso velho homem. E o Espírito Santo milita contra o nosso velho homem para que um novo homem seja formado. E no novo homem não pode residir ódio. Qual que é o fruto do Espírito no novo homem? Amor. Então, João também fala, no capítulo 2 de 1 João, que aquele que odeia o seu irmão, ele se tornou cego. Ele anda sem saber por onde tropeça, porque as trevas cegaram os seus olhos. Um coração que escolhe odiar, ele vai se perdendo na sua visão. Ele para de enxergar as pessoas de uma forma correta. Ele para de enxergar de Deus de uma forma correta. E ele começa a ser tomado e definido, e as suas ações são todas orientadas pelo ódio do seu coração. É o que já falamos tantas vezes, esse é o nosso senso de vingança, olho por olho, dente por dente. Eu quero te devolver a dor que você produziu em mim. Eu quero devolver para você a tristeza que você gerou em mim.
sem perceber que esse caminho, esse mecanismo vai me corroendo e vai me destruindo por dentro. E na tentativa de te matar, eu me mato. E na tentativa de te ferir, eu me firo. E na tentativa de ser um juiz sobre as situações, eu me perco. E o Espírito Santo, ele se entristece. Depois ele se apaga. Porque na guerra entre a carne e o Espírito, eu escolhi a carne. Amnon, então, ele fala com seu pai. E ele, 2 anos depois, ele fala: pai, vou fazer um banquete, vou fazer uma festa em casa, eu quero chamar todos os meus irmãos. E Davi fala assim: não, muita gente, vai chamar todo mundo não. Ele fala: não, inclusive o senhor está convidado. Davi fala: não, eu não vou não. E é interessante porque Davi fala assim: não, eu abençoo, você quer fazer, pode fazer. E aí Absalão fala assim: rei, atende o meu pedido. O senhor não precisa vir, e tá, outros irmãos que quiserem, mas eu quero que Amnon venha. Se tem uma pessoa que eu quero que esteja presente, é meu irmão Amnon. E ele já tinha dado ordens para os seus servos, que no meio daquele banquete, ele ordenaria e os seus servos matariam, Amnon. E acontece isso. Absalão, então, ele encontra uma forma humana de se vingar. Lembre-se, Coríntios 3:3. Por que Paulo fala: vós sois crianças, porque vocês agem como os homens. Um homem espiritual não age com as medidas, os indicadores desse mundo. Um homem espiritual age segundo os indicadores espirituais do reino de Deus. Uma criança carnal, ela age como os homens agem. Se você me der uma espadada, eu também vou te dar uma espadada. Se você vier comigo contra pedras, eu vou jogar pedra em você. Nós estamos no mesmo nível e na mesma competição. Então, se Amnon machucou tremendamente a minha família e machucou a minha irmã, eu vou vingar a minha irmã matando ele. E é interessante, porque tem uma confusão, na informação para Davi, porque eles matam Amnon, os outros irmãos saem chorando, ninguém estava entendendo nada, não deve ter sido uma cena bonita, e eles vão embora. Mas essa mensagem chega para Davi, e chega para Davi a informação de que Absalão havia matado todos os seus filhos, filhos de Davi. E Davi chora e tal, e aí Jonadab aparece, o sagaz, e fala: não, rei, fica tranquilo. Ele não matou todos os seus filhos, matou só um, Amnon. E olha que interessante essa expressão que aparece aqui, no versículo 32. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amnon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Existem muitos irmãos, nós não temos tempo para isso, mas existem muitos irmãos que, com muita base aqui nessa história, conseguem elencar vários defeitos de Davi, como pai. E muitos irmãos mesmo começam a mostrar como que Davi, de muitas formas, ele foi um pai omisso, passivo, como ele abriu mão da sua disciplina como pai. Mas esse é um dos exemplos. E eu acho que isso é inevitável quando nós temos guerras civis. E é difícil, porque a gente vira para alguém que a gente fala assim: essa pessoa já nem olha mais para minha cara, aconteceu alguma coisa que essa pessoa fechou seu coração, aconteceu alguma coisa que essa pessoa que antes tínhamos comunhão, nós não temos mais. Aí você fala: tá tudo bem? A pessoa fala: tudo bem. Tem certeza? Tenho certeza. Você quer me falar alguma coisa? Não. É claro que sabemos que não está tudo bem. E isso é um dos pontos que nós começamos a perceber quando o nosso coração é tomado pelo ódio. A nossa comunhão e o desfrutar da comunhão cristã, ela é rompida. Quando nós escolhemos o caminho do ódio, nós paramos de desfrutar de Cristo na vida uns dos outros. Nos escondemos num banco no fundo da reunião, participamos de reuniões ou atividades onde a coletividade me esconde, mas nós temos muita dificuldade de aproximarmos individualmente e jogarmos luz sobre as situações. Jonadab até culpa Davi, Fala: rei, o senhor não tinha percebido, não? Já tem 2 anos que Absalão mudou completamente. E isso foi por causa do que Amnon fez com Tamar.
João também fala isso. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Uma forma corajosa que temos de lutar contra a corrupção é termos a coragem de andarmos na luz, de sermos sinceros, de nos aproximarmos uns dos outros e falar: isso que você fez me magoou, isso que você fez eu não concordo. Sem muita garantia que chegaremos num consenso, mas, de novo, irmãos, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Não escolha o caminho da carne, o caminho do ódio, porque isso vai destruir você. Esse é um caminho de deterioração da comunhão com o Senhor e com os irmãos. Então nós construímos uma narrativa que facilmente nós compramos e muitas pessoas ao nosso redor também compram. Você viu o que Absalão fez? É mesmo? Então ele merecia morrer mesmo. Porque são crianças carnais tentando julgar e discernir situações espirituais. Isso não vai dar certo. Precisamos de maturidade espiritual para que essas questões que estão na esfera humana não sejam decisórias no nosso comportamento. Jonadab fala para o rei: muito me impressiona, viu, rei? O senhor não percebeu, não? Era só o senhor que não via que Absalão completamente tomado contra seu irmão. E aí parece-nos pela escritura que Davi então persegue Absalão. Então Absalão foge. Absalão ele não pode estar na presença do rei. Na continuação do texto, no versículo 37, fala que Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Absalão, que era morto. Absalão foge. E Davi, então, nesse luto, chorava pelo filho que havia morrido todos os dias. E Absalão, às vezes, com medo, de ser disciplinado, de ser corrigido, ele sai da presença do pai, que era o rei, e vai se passando o tempo. E passam-se 3 anos. Deixa eu abrir um parênteses só para falar isso, que talvez os irmãos já saibam. O tempo não cura nada. O tempo não é a resposta para as nossas contendas. A resposta para as nossas contendas é o Espírito Santo e a ação dele. Nós acreditamos que o tempo vai curar as coisas. O que o tempo faz, em caso de luto, é aplacar a tristeza da perda, e a gente vai se adaptando a essa nova realidade. Mas um coração que escolheu o ódio, ele só vai piorando no processo. Porque a cura não está no tempo. A cura está no Senhor. Então passam-se 3 anos, Davi arrefece. E Joabe percebe isso. Falou: Davi agora já não está com ódio ou não está com raiva do seu filho Absalão. E aí nós temos o capítulo 14, um processo também, que nós temos um outro ator que aparece na história, que é Joabe. Também me parece que Joabe é uma figura de um cristão carnal, comandante dos exércitos de Israel, mas que andava segundo a força do seu braço, ao ponto, o Celso falou semana passada dos valentes de Davi, ao ponto de Joabe não ser listado entre os valentes de Davi. Joabe, então, ele faz, ele traz uma mulher que vai no Davi, até o momento que eles falam: rei, deixa Absalão voltar, deixa ele voltar para Jerusalém, e Davi deixa. E Davi fala: ok, eu vou deixar Absalão voltar. Mas aí nós temos esse ponto, no capítulo 14, no versículo 21. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e trazei o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se Joabe, foi a Gesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Não há restauração na relação. É voltar para Jerusalém sem resolver o problema.
Davi fala, tá bom, pode voltar, mas ele não pode olhar para minha cara, não. Eu não quero olhar para a cara de Absalão. A restauração de comunhão assim, a contenda está lá. A inimizade, o ódio, a falta de comunicação, a falta de unidade está ali estabelecida. Pior, o rei permitiu que Absalão voltasse para Jerusalém. E ali que começa então a coisa a ficar feia para Davi. Porque nós não devemos, e para nós não é tão fácil termos esse discernimento, nós não devemos ser cúmplices de maus espíritos, em nenhum aspecto. Uma vez que discernimos um mau comportamento que é proveniente de um mau espírito, nós devemos resistir a isso, por causa do testemunho do Senhor e para tentar salvar essa pessoa. Então é isso também que Paulo aconselha a Timóteo, né? Repreende na expectativa de que as pessoas retornem à sensatez. É sempre na expectativa de que essa pessoa possa ser ganha pelo Senhor e pelo seu testemunho. Absalão Jerusalém com o rei falando, pode voltar, mas ele não verá o meu rosto. O Senhor precisa trazer cura nas nossas relações. Se existem sentimentos mal formados, situações do passado, histórias que nos machucaram, me machucou, e eu não consegui resolver isso, é uma camuflagem, é um engano. Eu achar que está tudo bem porque estamos debaixo do mesmo teto, participamos da mesma agenda. Isso vira um problemão para nós, porque nós nos confundimos. Não deve estar tão ruim, voltei, estou reunindo, estou até na escala, cuido dos carros, compartilho, faço churrasco, deve estar tudo bem. Não, nós precisamos todos estar juntos diante da face do rei. E precisamos desejar, falar tudo o que façamos, o Senhor Jesus tem que iluminar com a aprovação dele mesmo. E aí na continuação aqui nós temos no versículo, na continuação mesmo do versículo que nós lemos, versículo 25, não havia, porém, em todo Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Absalão volta para Jerusalém, sem comunhão com seu pai, que era o rei Davi, e ele era muito bonito. Essa beleza externa era aplaudida por todos, era celebrada por todos. O que nos fala de que se há realmente uma energia potencial para guerra civil e divisões e contendas poderosas, se dá justamente nas pessoas que têm ministério e têm qualidades. Né? Pessoas que não fazem nada, pessoas que... Isso aí não gera problema. Né? As pessoas entram e saem, as pessoas nem percebem, né? A pessoa para de reunir, a pessoa vai tentar promover alguma coisa e as coisas não têm força para gerar lastro. Você sabe que o perigo das contendas que dividem o povo de Deus estão nas pessoas bonitas. E olha, como a gente fala sempre, né? E não é que Davi era feio, porque a própria Escritura dá testemunho de que ele era de boa aparência. A questão não é sermos feios, né? Então não é a questão assim, que bom, Senhor, obrigado, eu sou horroroso. Então não é isso que se aplica a mim. Não é isso. A questão é quando nós começamos a perceber que nós temos virtudes e qualidades que as pessoas batem palma. As pessoas louvam. Falam, puxa vida, essa pessoa aqui é boa. Esse ministério que essa pessoa faz é especial. E a pessoa então ela começa a ser vista pelas coisas de fora. Mas Absalão não tinha nenhum defeito, da ponta do seu cabelo até a planta do seu pé. Mas o povo não sabia que havia ódio no seu coração. As pessoas não sabiam que o coração dele era doente. Então ele pregava bem, ele tinha um ministério que funcionava, podia ter dom de cura, profecia, falar em línguas, fazer um monte de coisa, as pessoas olharem e falarem, esse aí é bonitão. E não é que ele é bonitão, ele é o mais bonitão. Não tem ninguém como Absalão. Não há ninguém tão bonito como ele. Não há ninguém que faz as coisas que ele faz. Palmas para Absalão. E como mencionamos outras vezes, as Escrituras fazem
Eu não sei se tem outras expressões, mas é muito interessante como que Davi está entre dois bonitões na sua história, né? Porque também as escrituras dão esse testemunho de Saul. Então a Bíblia fala que Saul, não havia um homem em Israel celebrado pela sua beleza como Saul. Inclusive era o grandão, o alto, ele sobressaía de todos, do ombro para cima. Então nós temos Saul bonitão, nós temos Absalão bonitão, e nós temos Davi no meio. Que ele entendeu que o Senhor não olha a beleza e não olha como os homens. O Senhor olha coração. Né? Então quando Samuel foi lá ungir, nem o pai de Davi cogitou a hipótese de que seu filho caçula poderia ser o futuro rei de Israel. Então Samuel também, quando foi ver Davi, o Senhor fala isso para Samuel. Samuel, eu não sou como os homens. Eu não olho aparência. Eu olho coração. E essa é a dificuldade, porque nós pegamos Absalão, um homem celebrado pela sua beleza, mas imagina como se fosse uma cebola, e nós vamos tirando as escamas. É escama? Vai tirando as escamas da cebola. E nós chegamos no meio dela. Quando chegamos no meio dela, ele é uma pessoa horrorosa. Ele é uma pessoa horrível, tomada por ódio. E aí eu não estou dando spoiler, que os irmãos conhecem a história. Absalão, ele quer matar seu pai. O que para nós em todos os aspectos, é aterrorizador, né? Um filho querer matar o próprio pai. Porque a guerra civil instaurada aqui em Israel não foi os filisteus tentando roubar o trono de Davi, não foi uma outra tribo, não foi uma outra... Foi o filho do rei, o próprio filho do rei, tomado por um ódio que transbordou em violência. E ele então se tornou uma pessoa contenciosa. Na continuação do texto, mais uma vez, né? Absalão ele fala, eu tenho que avançar aqui no meu plano. E agora eu quero que o rei me veja face a face. Né? Passaram-se também 2 anos, que ele ficou. E aí ele faz todo um processo, né? Ele quer chamar Joabe, Joabe não o atende, e aí ele taca fogo no campo de Joabe, né? Joabe vai lá para Absalão e falou, pô, Absalão, você tacou fogo no meu campo? Ele falou, taquei fogo para você poder vir aqui diante de mim. Por quê? Porque quando nós andamos segundo a carne, nós usamos as armas dos homens. Nós trabalhamos forçando as coisas conforme o que os homens podem fazer. Cheios de manipulação, cheios de artimanhas, trabalhando nas metodologias humanas, tentando conquistar e tentando prevalecer usando a tática humana. Então Absalão taca fogo, Joabe vai lá, vai brigar com ele, e ele fala, seguinte, Joabe, eu quero ver o rei. Esse negócio de estar em Jerusalém sem ver o rei, eu não quero mais não. Joabe, promove uma situação para que eu possa encontrar com o rei, e Joabe, mais uma vez, consegue promover. E aí isso está no final do capítulo 14, versículo 33, quando fala, então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei a Absalão, e esse se lhe apresentou, e inclinou-se sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Só que, como que continua o texto? Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo, de tal cidade tal. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que te... Está difícil de ler, hein? Não sei se esse aparelho escureceu, eu já estou ficando cego aqui. Disse mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Obrigado. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava dele e o beijava. Presta atenção na expressão. Desta maneira,
fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. O que foi acontecendo com um homem odioso? Um homem contencioso. Ele não queria a presença do pai. Ele não queria estar na... Ele queria a permissão do rei. Ele queria a bênção do rei para ele se confundir, usar, inclusive, a própria autoridade do rei a seu favor, para que no momento certo ele destruísse o rei. Ele quer o ministério do outro, ele quer o serviço do outro, ele quer a comunhão que os outros têm para ele, não porque ele quer ser uma bênção, mas porque ele quer usar isso para o seu benefício, e assim depois ele poder tomar tudo para si. Absalão é beijado pelo seu pai, e depois disso ele começa um trabalho de manipulação, de roubar o coração do povo de Israel. E nós conseguimos entender isso, né? Aqui tem uma expressão interessante no versículo 11 do capítulo 15, porque aí, depois de 3 anos, quando Absalão calculou que já dá para eu atacar aqui e tentar tornar rei de Israel, e ele manda emissários e mensageiros, toquem a trombeta, e quando vocês ouvirem a trombeta, fala, a partir de agora, quem é rei aqui é Absalão. Ele convidou, no versículo 11, fala, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa e conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então nós temos aqui uma pessoa que manipula, uma pessoa que não é leal. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Na minha experiência de relação com os irmãos, se tem um negócio que eu tenho pouca... Não sei. Mas eu não tenho muita dificuldade de alguém não concordar comigo. Eu não concordo com essa doutrina, não concordo com você. Agora, o que me gera realmente uma estranheza, porque não é nem falta de caráter de cristão. É falta de caráter de ser homem. É falta de caráter de ser mulher. É deslealdade. E vocês podem reparar, toda contenda nossa, ela precisa de um caminho de deslealdade. De você não ter coragem de falar para mim o que você pensa e você fala por trás. E quando você encontra comigo, você não tem coragem de falar o que você pensa, porque você sabe que ainda não é hora de tentar, destruir coisas. Estou igual Paulo com Apolo, Estou usando isso figuradamente. No sentido de que não é eu com uma pessoa, é a deslealdade da contenda. Pode reparar isso, irmãos. Toda contenda que se constrói no meio dos irmãos, ela é alimentada por deslealdade. E tem uma turma que é simples no caminho. Pessoas que não estão sabendo direito o que está acontecendo, não. Aquela pessoa que está indo no meio, uai, o que está acontecendo aí? Chega mais, deixa eu conversar com você coisinhas aqui. E essa turma, sem saber, faz parte também da guerra civil. Então nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos amadurecer. As crianças são levadas por vento de doutrina, as crianças são levadas por situações que aparentemente... O que nos falta é maturidade espiritual para olhar para a situação e falar, arreda-te, Satanás. Em nenhuma hipótese o que você está fazendo vem do Senhor. Em nenhuma possibilidade. Irmãos, pensem nisso. Seja leal. Seja leal. Seja íntegro. Seja sincero. Fala assim, eu não gosto disso, eu não concordo com isso, mas não tenha duas caras. Não tente manipular as situações, porque isso é horroroso, isso é feio. Isso produz contenda, isso produz espíritos de inimizade entre nós. Então nós precisamos pedir ao Senhor. E sabe por que você não é leal? Porque você sabe que você está errado. É por isso. Você fala, não, se eu bancar o que eu falei, eu danço. Então você mesmo se condena no seu procedimento. Falei, irmão, fiquei sabendo que você falou isso. Não. Falei isso não. Mais ou menos a gente tenta, sem perceber que ao tentarmos salvar nossa reputação, nós estamos abrindo mão da comunhão. Então nós precisamos de lealdade, irmãos. Lealdade.
Podemos não concordar, podemos discordar, mas falar, mas esse irmão é leal. Esse irmão não é hipócrita. O que ele pensa, ele fala. Nós sabemos a opinião dele acerca dos assuntos. E isso é um caminho para mantermos a unidade. Porque, como alguém já disse, né, acho que é Cheston diz, cuidado com o super sincero. Porque o super sincero, aquele que fala o que pensa, ele não é sincero o suficiente para reconhecer que ele não se importa se ele vai te machucar. Ele não se importa se ele está sendo correto no seu juízo. Ah, desculpa, eu sou super sincero, eu vou falar mesmo. Eu te acho isso, eu te acho aquilo. Mas você está sendo sincero de me falar que você está tomando essa conclusão ajoelhado diante do Senhor? Essa conclusão sua, você tomou ajoelhado, orando ao Senhor? Essa opinião sua, você esgotou os cenários? Você está falando isso para edificar ou para destruir? Se a pessoa for super sincera, falou, cara, eu não estou nem aí. Eu estou falando o que está vindo no meu coração agora. Se está destruindo, não me importa. Se está sendo injusto, não me importa. Se está te entristecendo, não me importa. Você foi super sincero. O problema do super sincero é que ele se mata na reputação com pouco tempo. Mas nós deveríamos ser super sinceros. Meu problema com você, irmão, é inveja purinha. Eu tenho inveja do seu ministério. Eu tenho inveja que as pessoas te procuram. Eu tenho inveja que as pessoas querem ouvir seu conselho e não querem ouvir o meu. O Senhor precisa encontrar um caminho para nos restaurar isso individualmente. Se você não for sincero diante do Senhor, nós vamos começar a trazer essas contendas, e isso é muito natural de acontecer, o que Absalão fez. Nós roubamos a honra do outro para tentar tê-la para nós. Nós difamamos o outro, caluniamos o outro. Nós não valorizamos o outro porque queremos esse prestígio para nós mesmos. Absalão fez uma coisa que o político sabe fazer muito bem. Se você votar em mim, prometo para você que eu não serei como o atual. Serei melhor. Absalão foi hipócrita, fingiu ser humilde. Beijava as pessoas. É igual o político em época de eleição. Abraçando o pobre, filmando ele lá no cortiço, beijando criança. Eu nunca entendi também por que isso, né? Aí o político pega a criança no colo e aí ganha a eleição, nunca mais volta lá para o cortiço, nunca mais abraça nada. Absalão falava para eles assim, eu vou ser um rei melhor que Davi. Se eu for rei de Israel, eu vou olhar a sua causa, eu vou julgar o seu caso. Eu não sou igual a Davi, não. E nem adianta procurar Davi, não, viu? Me disseram que quando ele olha essas questões, ele é terrível. Ele não ouve, não considera. Ixi. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não, nem adianta procurar os irmãos, não. Eles não vão ouvir. Nem adianta olhar isso. E isso vai gerando em nós um espírito de contenda. Porque nós nos dividimos. Ao invés de buscarmos uma integridade de espírito, vamos dividindo. A turma dos que ouve, a turma que atende, a turma dos que beija, a turma dos bravos, e nós vamos dividindo até o dia que Absalão, ele tenta tirar o trono do seu pai. O meu tempo acabou. E eu queria ter tirado metade do tempo para falar do positivo aqui. Pelo menos 10 minutos eu vou falar de Davi. Os irmãos conhecem a história. Né? Absalão toca as trombetas, já existia um grupo apoiando Absalão. E acontece uma coisa muito impressionante, pelo menos para mim, é que Davi foge. Né? Davi pega o seu exército e vai embora. Foge de Jerusalém. E ficou muito fácil, né, para Absalão. Absalão tomou tudo. Ele falou, o rei foi embora? Então eu posso entrar no palácio? Inclusive, ouvindo o conselho de Aitofel, né, Aitofel fala para ele assim, vou te dar um conselho, Absalão. Pega as concubinas que seu pai deixou no palácio, monta uma tenda no eirado para que todo Israel veja você entrando na tenda e tendo relações com as concubinas do seu pai, para que todo Israel saiba que agora você é o rei, você controla tudo e que você agora se tornou odioso. É uma guerra de falar, não, a partir de agora tudo que era seu é meu. Eu tenho a prevalência. Eu trabalho, eu domino, eu governo. E é muito impressionante, porque Aitofel também aconselha Absalão, falando assim, vou te dar um conselho. Pega 12.000 homens agora e corre atrás de Davi e mata Davi. E o conselho dele é
é tão duro que ele fala assim, não mata os outros não, mata apenas o rei. Porque na hora que Davi morrer, os outros, não tendo rei, voltarão para Jerusalém e vão te servir. E as escrituras falam que Absalão gostou desse conselho. Os irmãos conseguem perceber isso? Como é que chega o ponto de um filho ter o prazer em ouvir um conselho de mata só seu pai, os outros você vai usar? É isso que começa a rodar em Israel. E é claro, nós temos aqui tantas expressões como Davi e o povo vão embora chorando. Porque, irmãos, guerra só traz tristeza, em qualquer aspecto, só traz prejuízo. E Absalão, 18 de 2 Samuel, fala que ele resolveu levantar uma coluna para si mesmo. E colocou o nome dele na própria coluna. É nesse nível de vaidade. É uma pessoa que se perdeu tanto no mal que ele enxerga tudo a partir dos sonhos, ambições e visão dele. Vocês existem para mim, vocês existem para o meu ministério. Qualquer coisa que se levante contra as minhas intenções, eu vou destruir, se torna inimigo. Não conseguimos ouvir mais repreensão, correção, nós nem queremos. E nós então nos levantamos uns contra os outros. A gente sabe da história, e eu queria terminar falando desse ponto positivo aqui de Davi. E já falei, eu acho que isso no passado, gosto muito de um livretinho bem fininho que chama Perfil de 3 Reis, um livro escrito por Jenny Edwards. É bem fininho mesmo. E há muitos anos eu li, eu acho que ele matou a charada para mim do que porque Davi fugiu. Porque eu nunca entendi se, na verdade, né, se você for igual eu, a gente lê muito Davi, a gente lê muito Samuel, a gente gosta da história de Davi. Davi vai virando um dos personagens, né, preferidos nossos, porque a Bíblia conta muitas histórias dele. É meio assim, é igual aqueles filmes de Hollywood que, tipo, o mocinho é veterano de guerra, faixa preta em Kung Fu, judô, jiu-jitsu, sabe mexer, sabe aquele cara que sabe tudo, e aí ele está num bar, aí tem um monte de cara chato pra caramba molando ele, aí você vai ver no filme e fala, ixi, eles não sabem com quem está mexendo. Aí os caras vão, quebram as coisas dele, falam, não. Na hora que esse cara levantar da mesa, ele vai moer os caras, né? Geralmente acontece isso nos filmes, né? Mata até o diretor, de tanta raiva que ele tem. Ele levanta e começa, mata todo mundo. Davi, quando levanta, a gente fala, não, ele vai moer Absalão. Não, ele foge. Davi foge. Um herói de guerra, um homem forjado para a batalha, habilidoso na espada. Ele não encara o neném, o filhote Absalão, né? O jovem Absalão, como ele chama. E aí, Jenny Edwards, no livro Perfil 3 Vezes, eu acho que ele mata a charada, porque é um livretinho que ele vai simulando o diálogo entre Davi, né? Os 3 reis é Saul, Davi e Absalão. E aí ele vai contar, né, que Absai, ele fala com Davi, rei, quer que subamos e matemos Absalão? Vamos lá destruí-lo, vamos lá acabar com ele. E Davi fala assim, ô Absai, deixa eu te falar uma coisa. Alguns anos atrás, Deus havia me ungido rei de Israel. E tinha um outro rei, que era Saul. Ele não aceitou a decisão de Deus e ele tentou durante muitos anos me matar. Eu não farei o mesmo agora. Se Deus me ungiu rei de Israel, Ele me irá fazer voltar para o trono. Agora, se o Senhor ungiu um outro para ser rei, eu não vou tentar matá-lo. Porque eu passei por isso no passado. Eu sei o que é. Eu fui ungido rei e o rei antigo tentou me matar. E eu achei que essa colocação dele é tão feliz, né? Eu gostei tanto dela. E a gente vai vendo isso, depois os irmãos leiam o resto da história. Porque Davi fala isso. Ele fala, está tudo na mão de Deus. Eu não vou levantar a espada contra meu filho. Eu não vou fazer guerra em Israel para tentar manter meu trono. Quem faz isso é o Senhor. E aí nós entendemos que lá em 1 Samuel 17, né, quando nós temos essa primeira história de Davi com Golias, o que ele fala lá, versículo 47, a gente percebe um homem segundo o coração de Deus, que isso foi se tornando realidade dentro dele. Então os irmãos lembram quando ele desafia Golias? Ele fala, hoje todos que estão aqui saberão que do Senhor é a guerra.
E o Senhor não usa espada. O Senhor não usa escudo. Quem faz isso são os homens. O nosso Senhor é muito acima dessas coisas. Hoje, todos que estão aqui saberão que o Senhor é aquele que livra o seu povo. E é essa clareza que foi sendo definida no coração de Davi, o fez ser uma pessoa que fala: eu sei contra quem eu tenho que lutar e eu sei contra quem eu não vou lutar. Eu sei com quem eu tenho que resistir e eu sei quem é o povo de Deus que o que eu tenho que pedir para o Senhor é que no meu coração não brote ódio. Porque se no meu coração o mal encontrar um caminho, já não importa muito os resultados e as consequências da minha história, eu terei perdido. Porque o mal venceu nesse sentido. Os irmãos entendem a oração do Senhor no Pai Nosso? Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É essa concepção, Senhor. Todos nós somos tentados, todos nós. Todos nós sofremos situações que somos tentados a cair no pecado, a cair numa decisão humana. E aí o Senhor fala: aprenda a orar. Senhor, livra-me do mal que me faz cair em tentação. Livra-me, Senhor, das situações que, quando elas vêm sobre mim, eu escolho o caminho de pecar. Eu escolho o caminho do ódio, eu escolho o caminho da falta de perdão, da amargura, eu escolho o caminho do rancor. E essas coisas brotando, Hebreus 12, essa raiz de amargura brotando, ela me envenena e envenena muitos ao meu redor. Sabe por quê? Porque as situações e as crises que vêm é como se fosse uma máquina para perfurar chão. Está tentando buscar petróleo ou buscando água, e ele vai furando o chão. E quando ele encontra um lençol freático, quando ele encontra um aquífero, o que sai dali? O que tem lá dentro. Não tem como, né? Se eu furo um chão e lá tem água gasosa, se lá tem água natural, vai sair água gasosa, vai ser água natural. É isso que Tiago fala. Olha, esqueça. Não tem como chegar numa figueira e tirar azeitonas. É impossível. É impossível uma fonte de água salgada produzir água doce. Então, irmãos, quando vêm os problemas na nossa vida, quando vem um Amnon, quando vem um Absalão, é como se a aprovação estivesse furando o nosso coração para descobrir o que nós temos dentro de nós. E se nós tivermos vida em Cristo, vai sair vida do Senhor. Se temos obras da carne, vai sair ódio, rancor, calúnia, difamação, impureza, adultério, fofoca, tudo aquilo que a água salgada produz. Então, quando o Senhor ele faz esses movimentos, e talvez seja uma das respostas para Coríntios 11, quando Paulo fala assim: não, até importa que haja entre vós partidos, para que os eleitos, né, possam ser reconhecidos, para que os aprovados possam ser vistos. Por quê? Porque às vezes o Senhor permite. E essa é a consciência de Davi. Quando ali ele está sendo amaldiçoado por Simei, ele fala, né, para os seus homens: você acha que Deus não está permitindo isso? Eu não sou ovelha e ele não é meu pastor? Você acha que a minha vida ela é um grande desengano? O Senhor Deus fala assim: durante 2 meses, durante 1 ano, eu não vou olhar a sua vida, não vou olhar a sua situação. Até mesmo quando acontece com a vida de Jó, o Senhor que fala: pode, eu permito. Davi tinha consciência. Tudo o que acontece na nossa história, o Senhor permitiu. Tudo. E Davi tinha essa consciência. E ele sabe que a guerra do Senhor não é igual à guerra dos homens. Nós não lutamos com espada. Nós não lutamos com escudo. Não é olho por olho, não é dente por dente. Nós lutamos com as armas da luz. Isso é um milagre. Isso não é coisa pequena. Só os discípulos de Cristo são capazes dessa realidade. De, ao serem furados e ao serem vazados, sair vida deles. Davi escolheu esse caminho. Davi fala: está na mão do Senhor. Quem sabe o Senhor um dia permite que eu volte para Jerusalém e eu o adore novamente na casa dele. Né? E não é isso, porque os sacerdotes queriam seguir Davi, levando os utensílios do tabernáculo. E Davi fala: não, o lugar disso é na casa de Deus. Voltem para lá, porque, irmãos, as coisas do Senhor são inegociáveis. Não importa o maldito Amnon na sua história. Existe alguma exceção nas Escrituras que nós não devemos ser manso para com todos?
Existe alguma situação nas Escrituras que não fala que nós devemos portarmos com mansidão? Existe exceção, a Bíblia fala. Se acontecer isso, aí você pode chutar o balde. Não. Se acontecer esse tipo de situação na nossa vida, você pode ser bastante cruel com a pessoa. Existe, irmãos. Os utensílios estão muito bem definidos por Deus. E Ele fala, não importa o mal que veio, seja paciente, seja longânimo. No final aqui de Coríntios 16, nós temos essa instrução de Paulo. Todos os vossos atos sejam feitos em amor. Essas são as relações inegociáveis, que o Senhor Deus não vai abrir mão. Mesmo que a gente fale, mas Senhor, olha o que aconteceu. Eu me vejo no direito de odiar. O Senhor fala, não, você não tem esse direito. Mas Senhor, eu fui traído. E aí eu termino com essa observação, irmãos. Lembrem-se da noite em que o nosso Senhor foi traído. Ali nós temos o quê? Nós temos pão, nós temos comunhão, mas nós também temos traição. Na noite que o nosso Senhor foi traído, na mesa dele, tinha pessoas como Amnon, pessoas loucas que se venderam. Então, olha que bonito ali João 13:2. João vai escrever, é na noite do Senhor, na noite que o Senhor estabelece a mesa. Ele fala assim, durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai lhe confiara todas as coisas, e que ele viera de Deus e que voltava para Deus, ele levantou-se na ceia, tirou suas vestes, cingiu-se de uma toalha, derramou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Olha que bonito, irmãos. E se o irmão está falando, Pablo, o que você está falando é loucura, eu dou glória a Deus, porque é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 1. A palavra da cruz é loucura. Não é que o Senhor está falando, não, eu não quero que você pague mal com mal. O Senhor fala, pague o mal com bem. Você faz parte do meu reino. Você está em missão nessa terra. E o mal não pode prevalecer dentro de você. Porque se você aninhar o mal dentro de você, você para de ser útil no testemunho do meu reino. Então, João ele constrói essa informação assim. O Senhor sabia do traidor. O Senhor sabia que havia uma pessoa ali com ele que o traía. Mas o Senhor sabia de 3 coisas que são muito importantes na construção da nossa maturidade espiritual. O Senhor sabia que o Pai havia confiado a ele algumas coisas. No caso do Senhor, todas as coisas. O Senhor Deus tem confiado pessoas para você. O Senhor Deus tem colocado família para você cuidar. Irmãos para você apacentar. O Senhor tem colocado pessoas na sua história no trabalho. Você consegue perceber isso? Quando você olha para as pessoas que convivem com você, você consegue perceber que é um ministério, que não é acaso, que Deus tem confiado pessoas para você. Você tem percebido isso? O Senhor sabia. O Pai havia confiado. Jesus Cristo não estava à toa, não estava a passeio. Ele sabia das situações e ele sabia mais 2 coisas. Ele sabia que ele viera de Deus e ele sabia que voltava para Deus. E essas informações, elas nos sustentam na fé, irmãos. Por quê? Porque eu nasci de novo em Deus e eu posso fazer tudo por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e eu sei que um dia eu voltarei para Ele. Eu sei que a minha história não termina aqui. Eu sei que a história de nenhum de nós termina com um Amnon prevalecendo. Não termina com um Absalão bonitão roubando um trono. Nós sabemos que nós voltaremos para Deus. Então, olha só. Se eu e você ganhamos essa clareza, ganhamos esse entendimento, estamos em missão. Eu tenho um ministério nessa terra. O Senhor ainda não me chamou. Como o Mateus falou agora, a irmã Deusa foi chamada nessa semana. E todos nós um dia seremos chamados também. Quando o Senhor nos chamar, nosso ministério nessa terra terá acabado. Mas enquanto estamos aqui vivos, estamos em missão. O Senhor tem confiado situações na minha mão. E eu tenho que saber que eu vou pelo poder de Deus até o dia em que Ele me chamar. Porque a minha história também não termina nesse mundo. É fundamental.
temos essa clareza. Por quê? Porque tendo essa clareza, nós levantamos da mesa e servimos ao próximo. É só assim. O Senhor, quando Ele fala, eu sei que tem uma pessoa aqui que vai me trair, e agora eu vou dar uma espadada nele. Não. Porque o Senhor, ele fala, no meu reino não é assim. No reino de Deus não se dá com as armas humanas. E o Senhor precisa abrir nossos olhos para nós entendermos isso. O Senhor, Ele se levanta da ceia, tira suas vestes, se veste de uma toalha, lava os pés dos seus, enxuga os pés com a toalha. E Ele não termina aí. Porque se terminasse aí, nós falaríamos como é bem do nosso egoísmo. Obrigado, Jesus, por ter morrido em meu lugar e lavado os meus pés. Muito bom, nota 10. Aí o Senhor fala, peraí, eu sou o mestre, vós sois meus servos. Eu estou fazendo isso para dar exemplo para vocês das coisas que vocês também devem fazer. Se eu fiz, vós também deveis fazer. Então, lavar os pés uns dos outros, inclusive do traidor, é um caminho de testemunho que somos discípulos de Cristo. O reino dele é o amor. A manifestação dele é uma intenção de salvar a todos. E ele nos confiou esse ministério. Agora, eu como discípulo de Cristo, ao invés de me despir das minhas vestes de reputação, de nome e de honra, me recuso a me vestir de uma toalha e me recuso a lavar os pés dos discípulos do Senhor, eu ainda quero dar testemunho adequado dele. É por isso que o Senhor, quando termina essa conversa, ele fala, nisto saberão que sois meus discípulos. Não é se vocês têm um ministério forte, não é se vocês pregam bonito, não é se vocês amarem uns aos outros. Deixa eu abrir um parênteses de 1 minuto aqui. O Senhor lava os pés de Judas. Ele é o traidor. Mas as Escrituras falam que Judas vai embora. E João fala assim, e era noite. Depois que Judas vai embora, são para os discípulos do Senhor que ele fala, não se turbe o vosso coração. São para os discípulos dele que ele fala, tende bom ânimo, eu venci o mundo. São para os discípulos dele que ele fala, a minha paz eu vos dou. Judas não ouviu nada disso porque ele não era discípulo. Mas não importa, porque a doutrina do Senhor são para os seus, mas lavar os pés são para todos. A arma que usamos é a toalha e a bacia. E isso produz em nós uma pureza no coração e nos lava por dentro, que nos faz seres humanos como o Senhor Jesus. Então é por isso, né, a Clandei lembrou isso ontem, é por isso que o Senhor Jesus fala, pessoal, a carta de divórcio é a resposta para um coração duro. É isso, pessoal. Não era isso que Deus tinha em mente. O que o Senhor quer fazer com você é um milagre, que não importa o mal que as pessoas produzem em você, esse mal não tem poder para te definir internamente. E aí você engole as trevas com a luz, e você pode olhar para o maior traidor e falar, vem aqui, deixa eu lavar seus pés. Mas por quê? Porque eu mereço? Não, porque é assim que o Senhor Jesus fez comigo e me ordenou fazer com você. E é nesse testemunho, que é um testemunho super humilhante para a sabedoria humana, o Senhor encontra um caminho para manifestar uma realidade espiritual que religião nenhuma nesse mundo pode fazer, Deus com D minúsculo pode produzir, que é a manifestação de um Deus que ama a humanidade e se importa com o pecador. Davi, ele não ousou tirar a espada contra seu filho Absalão. E o Senhor fez todo o movimento. As Escrituras falam que o Senhor dissipou o bom conselho de Aitofel. Então, quando Aitofel aconselha isso, o Senhor ele levanta uma outra pessoa e faz aquela, e aí eles desistem de fazer isso. E o cronista fala: não, isso veio de Deus. Deus manifesta, dissipa aquele conselho, porque se eles fizessem o que Aitofel tinha aconselhado, provavelmente eles poderiam destruir Davi, porque eles estavam... Lembra, Davi foi embora descalço, chorando, e de repente chegariam 12 mil homens para matar. O Senhor está mexendo
nos bastidores. E no dia da batalha, quando Israel, em nome de Absalão, se levanta contra aquele pequeno grupo com Davi, ele começa a tentar separar seus homens para a guerra, mas o que a Bíblia fala? Naquele dia, Israel teve uma grande derrota. Mas quem matou foi o bosque. Eu não sei o que significa isso, né? Não sei se eles caíram na areia movediça, sabe? Igual filme mas não foi Davi. Não foi Davi que lutou. O Senhor produziu a vitória. E o testemunho é esse. Não, quem trouxe a vitória para Davi foi Deus por meio do bosque. Inclusive, Absalão fica preso nos arbustos de uma árvore. O próprio bosque prende Absalão. Ele fica lá entre o céu e a terra, mexendo as pernas, deve ter sido ridículo. Ele lá parado, oh, estou preso. E depois vem Joabe, cristão carnal, e mata Absalão ali. Ficou lá o dia todo preso na árvore. Irmãos, a batalha é do Senhor. Quando eu e você nos dispomos a tentar salvar nosso nome, nós vamos produzir contendas. Quando nós tentamos salvar nosso ministério, nós vamos produzir contendas. Quando nós desejamos puxar o tapete dos outros e nós estamos produzindo contendas. A batalha é do Senhor, dele é a guerra. E ele não luta segundo as regras dos homens. O Senhor não luta com espada, não luta com escudo. Ele traz a salvação e ele vai trazer as lições e os ensinamentos para todos nós. Davi, o que me impressiona muito, a gente vê isso, né, em 2 Samuel capítulo 1, quando Saul morre, Saul e Jonatas, e nós temos isso aqui no capítulo 18, né, quando ele fica sabendo que Absalão morre. Davi tem uma reação que me impressiona, porque quando ele fica sabendo que Absalão morre, ele chora, ele pranteia, todos começam a ouvir o seu choro e ele gritava e fala assim: quem me dera eu ter morrido no lugar de Absalão. Nossa Deus, esse é um coração que não foi tomado pelo ódio. Esse foi um coração que foi encharcado por amor. Mesmo sabendo de um filho tão perverso que queria matá-lo, ele amava seu filho de tal maneira que, se ele pudesse, ele dava sua vida pelo seu filho. Que o Senhor possa conquistar nossos corações, para que tenhamos um coração como o do nosso Senhor Jesus. E diante dos problemas, e está garantido, irmãos, virão, eu não estou rogando praga, não. Mateus 18, o Senhor fala assim: ai do mundo, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai daquele por qual vem o escândalo. Então são duas coisas diferentes. É garantido, nós teremos problemas, teremos escândalos, levantarão situações contra a sua vida e contra a minha vida. É inevitável, irmãos. E nós precisamos nos amadurecer diante do Senhor. Ai daquele que é o instrumento do escândalo, né? Ai daquele que produz a divisão. Ai daquele que divide os irmãos. No versículo anterior o Senhor fala assim: é melhor amarrar no seu pescoço uma pedra de moinho e ser lançado no mar, do que você produzir escândalo para qualquer um dos meus pequeninos que crê em mim. O nosso Senhor, Ele virá com a sua batalha, com o seu juízo, que o nosso coração possa ser enchido de temor. Lembre-se disso. Aqui, no nosso meio, na nossa convivência, há pão, há comunhão, há traição. A questão é como que eu reajo a essas coisas. A questão é a decisão que eu escolho, como meu coração vai responder ao Senhor. A minha oração por você e por mim é que escolhamos a santidade e a comunhão do Espírito Santo e que sejamos sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância, bênçãos na mão do Senhor, na vida uns dos outros.